Lucas, capítulo 9, versículo 51 ao 56. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outra aldeia. Amém? Amém. Pai amado e Pai querido, fala conosco, meu Deus, nossa palavra que é fiel e verdadeira, meu Deus. Senhor, toda vez que nós separamos um texto para pregar, Senhor Jesus da glória, num culto como esse, ó grande Jesus, ó grande Deus, com certeza o Espírito Santo tem a participação na separação desse texto, Pai. Porque nós não estamos tirando esse texto da Bíblia, pelo contrário, Pai. Nós estamos firmando, Senhor Jesus da glória, a fé de cada um nesse texto que está dentro da Bíblia, dentro da Tua palavra. Então fala com cada um de nós, Senhor, nós possamos abrir os nossos corações para entender, Senhor Jesus da glória, e receber, Senhor, a mensagem que o Espírito Santo de Deus coloca no coração de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Ocupar as mãos, aquela salva de palmas bem alegre. Tudo que a gente faz para Deus, a gente faz melhor. Mas sabe o que a gente entende? Porque assim, no momento que termina de ler a palavra, as pessoas estão guardando a Bíblia, estão fechando a Bíblia, né? Então é por isso que as palmas ficam assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Né? Mas todo mundo guardou a Bíblia, a gente dá uma salva de palmas bem alegre para Jesus, né? Porque isso não é meninice, né? Eu vi uma vez a pessoa falando: fica batendo palmas, isso é meninice. Não é não, gente. Salmo 47 diz assim: aplaudir o Senhor com as mãos. O que é aplaudir com as mãos? Não é palmas? Amém? Amém? Então se vocês querem aplaudir o Senhor com as mãos, por que não? Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos amados, quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus já fora rejeitado no passado, né? Então nós encontramos uma passagem em que, completando-se os dias para a sua assunção, quer dizer, para ele subir, né, para o céu, ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. E mandou mensageiros diante da sua face, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Gente, tudo que nós estamos fazendo hoje, a igreja está fazendo hoje, é preparando pousada para Jesus. Porque o que ele quer? Ele quer pousar no seu coração, no meu coração. Quando fala pousar, né, a gente vê que quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus, quando ele desceu ali as águas do batismo, ele veio em forma corpórea de uma pomba, né? Ele veio, né, voando com asas em forma de uma pomba. Então ela veio, ela pousou, né? Ela veio sobre ele. Então nós temos que preparar a pousada para Jesus. Mas ainda que nós estejamos caminhando e preparando pousada para Jesus, nem todo lugar que você chegar, você vai conseguir encontrar uma porta aberta para receber Jesus. E às vezes a gente fica, irmãos, tão assim, decepcionado. Às vezes a pessoa fica irado. Como não recebe Jesus? Como não quer Jesus como Salvador? Como não vai abrir a porta para Jesus? Não vai deixar Jesus entrar? E a gente começa
ficar nervoso, e às vezes a gente começa a falar coisas que a gente não deveria falar. Porque a gente começa a pronunciar juízo contra aquela pessoa. A gente começa a dizer assim, tá vendo? Vai para aquele lugar, porque não aceitou Jesus, porque não recebeu a palavra de Jesus na sua casa. E a palavra fala que aonde nós chegar e não receber, nós temos que sacudir até a poeira da sandália dos nossos pés. Está escrito? É verdade. Mas o Senhor não mandou nós pronunciar juízo contra ninguém. Glória a Jesus, aleluia. E nós vemos aqui nessa palavra que aí os seus discípulos, eles vão na frente. Aí eles passam primeiro na aldeia de samaritanos. E eles queriam preparar um lugar, uma pousada para Jesus passar ali à noite. Nós sabemos que judeus e samaritanos não se falavam. Só que Jesus, ele não tinha essa diferença com os samaritanos. Eram os judeus daquela época, né? As pessoas comuns, os cidadãos comuns, mas Jesus não tinha essa diferença. E eu quero te dizer que não tinha, porque quando ele senta ali no poço de Jacó, ele sabia que aquela mulher que viria buscar água era uma mulher samaritana. E por que ele estava ali justamente naquela hora? Porque ele sabia que ela iria ali buscar. E ele não tinha divisão com o samaritano, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, samaritano ou não, grego, seja quem for. Jesus veio para todos. Jesus veio para salvar a todos. E ele senta ali naquele poço, e quando aquela mulher vem pegar água, e ele dirige a palavra para ela, ela fala assim: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Ainda mais, irmãos, porque ela não era bem vista naquele lugar, porque ela não levava uma vida reta diante de Deus. Então ela era uma pessoa que era tipo assim, ela era a história do mundo. Sabe quando todo mundo aponta o dedo, fulano não presta, aquilo não presta, ela não presta, ela faz isso, ela faz aquilo, mas Jesus apontou para ela o dedo? Jesus sentou ali, porque sabia que ela ia naquele lugar, e ele sabia que ela precisava de uma oportunidade. Ele queria que ela estivesse ali, que ela pudesse dar lugar para o Espírito Santo de Deus entrar no coração dela. E ele esperou isso, e ele não ficou decepcionado, porque ela ali, ouvindo a palavra, se revelou para ela. Ela disse: alguns falam, nós temos que adorar em Jerusalém, outros dizem que é no Monte Gerizim, mas e aonde? E ele disse: olha, haverá tempo, né, que procurarão, o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não importa aonde você está adorando, se você está adorando de verdade, com sinceridade de coração, seja para uma árvore, seja aqui, seja na sua casa, seja na rua, seja no seu trabalho, o importante é você adorar. E ele se revela para ela, ela fala sobre Cristo, e ele fala: eu sou Cristo. Ele se revela para ela. E era a mulher samaritana, que as pessoas, gente, os sacerdotes da época passavam perto, eles se conjuravam, eles passavam perto, eles meneavam a cabeça, porque para eles ela não valia um traque, mas para Jesus ela tinha valor. Para Jesus ela tinha valor, porque ela tinha seus erros, ela tinha seus pecados, mas acho que os sacerdotes também não tinham, é porque os deles estavam debaixo do tapete, e os dela estavam para todo mundo ver. Todo mundo sabia os erros dela. Os sacerdotes então conseguiam camuflar os erros deles na época. Por isso que Jesus falou assim: ó, faz o que eles falam, mas não faz o que eles fazem, porque tinha hipocrisia, irmãos. Era por isso. Agora, quando nós vemos nessa passagem, quando os discípulos chegam para preparar a pousada para Jesus, o que eles fazem? Eles oram e vê que o aspecto dele era de quem ia para Jerusalém. Peraí, esse aí é judeu? Então aqui não, a gente não recebe, aqui a gente não quer. Entendeu? Como que uns recebem, outros não, mas às vezes em tempos diferentes, às vezes não recebeu ontem, mas às vezes recebe hoje, ou vai receber amanhã. Então, irmãos, eles não receberam Jesus. Aí Tiago e João, eles olhando para Jesus,
Jesus estava irado. Eles olhando para Jesus, eles estavam perguntando: olha, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Gente, eles estavam falando para o Filho de Deus. Se Jesus quisesse fazer isso, passaria a fazer assim, ó. E eles eram fulminados na hora. Mas Jesus, ele veio para salvar e não para matar. Aleluia. Ele veio para buscar, ele veio para perdoar, ele veio para libertar, ele veio para mudar a circunstância de pessoas, irmãos, que se passassem pelo crime humano, estava mal e estava condenado. Porque é mais fácil condenar do que absolver. Muitas vezes é mais fácil olhar o defeito da pessoa do que olhar a virtude. E Jesus, ele tinha, né, aquele aspecto às vezes mais sério, mas ele conhecia. Ele sabia que ali tinha, né, um coração preparado para receber a sua palavra, como ele fez com a mulher samaritana. E quando Jesus olha para eles, naquela indignação, ó, ele sabia muito bem o que Elias tinha feito. Mas Elias mandou descer fogo do céu, irmão. Por quê? Porque ia aqueles 50, né, com o capitão, ia porque eles queriam destruir Elias. Eles queriam tirar a vida dele. Ele estava, humanamente falando, estava sozinho. E eles chegavam, né, eles tinham um propósito ali, era contra o profeta Elias. E ele olhava para o céu e orava: Senhor, desce fogo do céu e consuma os 50. E o fogo de cima, pronto, virava cinza, acabou. Eles conhecendo então a passagem, eles perguntam para ele: o senhor quer que nós fazemos isso? Imagina, perguntar para Jesus, né, se ele quer que a gente manda descer fogo do céu para consumir alguém, sendo que ele veio do céu, gente. Ele era cidadão de lá, ele veio de lá, ele conhecia tudo. Se ele quisesse fazer, não precisava de ninguém oferecer para fazer isso. Porque, irmãos, quando Jesus enviou os discípulos de 2 a 2 e eles voltaram da sua missão, eles voltaram entusiasmados mesmo, e eles falaram para Jesus assim: olha, Senhor, se o Senhor vê o que aconteceu, olha, a gente orava ali, Satanás descia e fosse do céu como um raio. Jesus olhando tudo isso, gente, quanto, né, o ser humano tem, né, eles estavam sentindo-se cheio de si, cheio de poder. Só que eles não entendiam, irmãos, que não era a palavra deles, não, mas era a autoridade que dava do céu. A autoridade que vinha do céu e fazia com que Satanás caísse por terra. Não era por eles, era por causa da palavra e da autoridade que o Senhor havia dado para eles. Aí o Senhor olha para eles e fala assim: olha, não vos alegreis por isso, mas vos alegreis porque o vosso nome está escrito no livro da vida do céu. Entende isso, irmãos? Glória a Jesus, aleluia. E aqui, quando nós vemos essa passagem, Jesus voltando para eles, repreendeu-os. Jesus às vezes repreende a gente, irmãos. Repreende. Quando a gente pensa alguma coisa, às vezes a pessoa até está errada, mas às vezes a gente quer condenar, a gente quer fazer juízo. E o Senhor, Ele não nos colocou para o juiz, Ele nos colocou para ensinar a palavra dele, uma palavra que liberta, uma palavra que traz para a pessoa, né, uma reflexão, uma maneira melhor de pensar, uma transformação de vida. Porque se a gente julgar e condenar todo mundo, quem que vai para o céu? Né? Louvado seja Deus, aleluia. Jesus, voltando para eles, repreendeu-os e diz: vós não sabeis de que espírito sois. Ele fez uma afirmação: eles não sabiam de que espírito eles eram. Por quê, irmãos? Porque estavam querendo mandar descer fogo e consumir talvez uma cidade inteira, Samaria inteira. Eles podiam, porque descer um fogo em enxofre em Sodoma e Gomorra, não sobrou nada. Então, se mandasse descer fogo naquele lugar, ia matar o culpado, o inocente, ia matar todo mundo. E mesmo porque Jesus não queria matar os samaritanos. Porque, irmãos, nós vemos a parábola do bom samaritano. Passou o sacerdote, passou o Levi, mas quem
eu não posso seguir minha caminhada. E deixar um homem, ainda que seja judeu, ainda que ele não goste de mim, porque eu sou samaritano, não tem problema, mas eu não vou ficar com a minha consciência pesada. Eu vou ajudá-lo. Então ele tirou ali, tirou azeite, tirou vinho, curou as suas feridas, colocou sobre a sua cavalgadura. Ele não importou o que o judeu ia pensar a respeito dele, depois ele pensou em fazer o que era certo, aleluia, o que era reto, o que Jesus queria que fizesse, era isso. E ele levou, ele colocou na estalagem, e quando ele sai, ele paga ainda para o dono da hospedagem, e diz para ele: ó, vou deixar esse dinheiro, você cuida dele para ele ficar bom, mas se você gastar mais do que isso, quando eu voltar, tudo te pagarei. Acha que ele está falando de quem? Tudo que você fizer para alguém, irmãos, mesmo que você não tenha recompensa aqui nessa terra, que não te paguem, que não te dê dinheiro por isso, quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai te recompensar tudo, vai te dar galardão, glória a Deus, nas suas mãos pelo bem que você fez. Não importa se a pessoa te quer bem ou não, não importa quem seja, não importa, o que importa é isso, glória a Jesus, aleluia. Porque de que espírito nós somos? Jesus afirmou para ele: nós não sabemos de que espírito somos, mas nós sabemos que nós somos templos do Espírito Santo, e quem é templo do Espírito Santo carrega amor aqui dentro, amor por Deus e amor pelo seu próximo, aleluia. Você conhecendo ou não, tem que ter amor, glória a Jesus, aleluia. E Jesus disse assim, ó: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Glória a Jesus, aleluia. Gente, e quando a gente chega aqui, no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, quer ver o que está escrito? É muito importante a gente entender isso, glória a Deus, porque os samaritanos não receberam Jesus, né, nessa ocasião. Mas aqui, ó, antes deles subir para o céu, depois que cumpriu os 40 dias, depois da sua ressurreição aqui na terra, antes de subir, quase no momento que está subindo para o céu, ele disse assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E nós esquecemos de Samaria, irmãos, e até os confins da terra. Por que Jesus fez questão de frisar Samaria? Ele poderia ter dito Jerusalém, Judéia e os confins da terra e englobar Samaria, porque seria os confins da terra. Não, ele disse Samaria, porque os judeus tinham que entender que Jesus não amava só os judeus, amava os samaritanos também. Então não importa, irmãos. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não gosto de fulano não, porque fulano é da religião tal, ou porque fulano é de lugar tal, é não sei o quê, ou porque fulano faz isso de errado. Gente, ninguém de nós estamos à altura, né, de condenar e nem de julgar ninguém, porque de onde nós viemos, se nós tivermos até hoje, a nossa condenação estava ali, ó, determinada. Mas se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor passou lá no vale da sombra da morte, aonde a gente estava. O Senhor passou lá no charco de lodo, aonde a gente estava, lameado até o pescoço, de tanta sujeira, de tanto pecado. O Senhor passou lá no fundo do poço, aonde ninguém mais olhava para nós, como eles fizeram com Jeremias, jogou lá no fundo do poço, como eles fizeram com José, jogado dentro do poço. Mas Jesus, ele sempre olha para aquele que está lá no fundo, e ele sempre estende a mão. Você só não vai sair do poço se você não entender o propósito de Jesus Cristo, se você não deixar ele pousar no seu coração, se você não deixar ele fazer a obra na sua vida, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ah, mas eu não era um perdido. Era assim, irmãos. Eu era um perdido, você era um perdido, todos nós éramos perdidos. Não
peca. O crente também peca, a gente peca na maneira, às vezes na maneira de olhar, na maneira de falar. Às vezes, determinadas atitudes que a gente tem, só tem uma diferença. Como a gente tem o Espírito Santo de Deus, que faz morada em nós, Ele nos chama atenção, Ele mexe com a nossa consciência, e a gente começa a pensar, meu Deus, eu pequei contra Ti, o que eu fiz foi errado, o que eu falei foi errado, a minha atitude foi errada, mas eu posso consertar, eu vou voltar atrás. Você vai para o joelho, você ora, você chora, você pede perdão, e se é contra alguém, você vai naquela pessoa e fala, olha, eu não agi bem com você, a minha atitude não foi boa, mas eu te peço perdão, me dá aqui um abraço, me perdoe de todo o coração, porque nós somos todos filhos de Deus, e o Senhor Jesus te ama, e eu não quero deixar uma má impressão na sua vida. E aquela pessoa vai entender que você é morada do Altíssimo, que você tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Aleluia! Porque, irmãos, as nossas atitudes, muitas vezes, ela fala mais do que as nossas palavras. Porque às vezes a gente fala muito, mas faz pouco. Não adianta, por exemplo, não adianta eu falar, ó, irmãos, não pode tirar nada de ninguém, porque é pecado, né? Você não pode roubar nada de ninguém, tirar nada de ninguém. Aí a gente entende o roubo como sendo algo grande, né? Sabia que roubar um avião ou uma agulha, o pecado é o mesmo? É o mesmo. Não faz para Deus, não faz diferença não. Se a gente roubar um avião que vale milhões, é pecado? É pecado, se você roubou. Mas se você roubar uma agulha do seu irmão, também é pecado, porque foi roubo. É a mesma coisa. Não é o valor, é a atitude da gente. Às vezes a gente passa num lugar, né? Às vezes você acha uma coisa no terreno de alguém. Você acha alguma coisa, às vezes tem uma tábua jogada ali, ou qualquer coisa, ou uma cadeira velha ali, ele não vai precisar disso mesmo, você está jogando aqui, eu vou levar para mim. Aí você pega e leva. Sabe de uma coisa? Pega e devolva. Devolva. Porque senão você está adquirindo peso para você. Ah, não, era só uma tábua. É, mas era dele, não era seu. Agora, se ele te der, se você falar, olha, essa tábua está aqui, eu estou precisando de uma, e ela não está te servindo, não posso levar, me vende ou me dá, aí é outra história. Mas se você pegou sem a permissão da pessoa, os mesmos pés que você usou para passar lá para pegar, use ele para passar lá para devolver. Porque senão o Senhor vai cobrar de você. Vai cobrar. É a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele repreendeu. Ele repreendeu os seus discípulos, aqueles que andavam com Ele de dia e de noite, porque eles tiveram uma atitude errada. Jesus repreendeu eles. Acha que nós somos melhores que eles? Acha que Ele vai deixar de nos repreender por coisa errada, atitude errada que nós tivemos? Não, não vai deixar. Mas é melhor que Ele nos repreenda quando Ele está nos repreendendo, usando a palavra para nos advertir, mostrar para nós que não há diferença, né? Não há pecadinho, pecadão, todo pecado tem que ser confessado e pedido perdão, glória a Deus, aleluia. Ele está repreendendo porque Ele nos ama. A palavra fala que repreende aquele que Ele ama. E quando Ele repreende é porque Ele nos ama. Ele demonstra o seu amor. Porque se Ele não repreender, a gente vai continuar no erro, vai continuar no pecado. Mas às vezes a gente se acha tão bom, irmãos, que a gente acha que a gente não faz nada de errado. Eu estou falando a gente porque eu me incluo nisso, gente. A gente, o ser humano é assim, às vezes a gente acha, eu não faço nada de errado, eu não roubo de ninguém, né? Eu não mato ninguém, então eu estou de boa. Será? Será que a gente, se o Senhor expurgar, se colocar o nosso coração para fora e abrir ele, e os sentimentos puder aflorar, será que realmente ele está limpo? Será que realmente, aleluia, está um coração segundo o coração de Deus? Será?
um ponto de pergunta que fica para mim, que fica para você, que fica para nós, para você que está na live do outro lado, porque nós temos que fazer um exame de consciência todos os dias, minuciosamente, glória a Deus, porque nós temos um homem, que a palavra fala que é o segundo coração de Deus, dizendo para Deus: Senhor, renova em mim um coração puro e um espírito reto. Sabe por que ele estava fazendo isso? Porque ele reconhecia, estava orando, está escrito no Salmo 51, porque ele tinha pecado, ele tinha errado, ele tinha adulterado, ele tinha mandado matar o marido daquela mulher. Imagina, ele estava sentindo a pior pessoa do mundo, mas ele estava se humilhando perante o Senhor, pedindo perdão. Ele queria ser puro de novo, ser limpo de novo, e o Senhor o perdoou. E o Senhor o perdoou. Agora ele não pode carregar uma mala de pecado do passado, porque aquilo que você pediu perdão acabou, o Senhor perdoou. Glória a Jesus, aleluia. Mas aquilo que a gente faz, depois que a gente foi lavado, remido, sangue do Cordeiro, que a gente faz, e que a nossa consciência nos acusa, pode dobrar o joelho e pedir perdão, porque é pecado. É pecado. Mas quando o cristão começa a fazer isso, aquilo outro, está errado, e a pessoa acha que está normal, sabe o que chama isso? Consciência cauterizada. É quando a pessoa já não sente mais a bênção do Espírito Santo. Sabe por que isso? Porque o Espírito Santo já saiu de dentro dele. Porque o Espírito Santo já não faz mais morada. Ele não faz morada em templo sujo. Porque o pecado, ele suja o templo de Deus. Então, quando o pecado entra, ele vai chegando, ele vai entrando, vai ocupando tanto espaço, que o Espírito Santo diz: olha, não há mais lugar para mim. Mas quando a gente chega para Deus, confessa e deixa, alcança misericórdia, o Espírito Santo de Deus, ele volta, porque ele vai encontrar a casa limpinha, vai encontrar uma casa sadia, uma casa estruturada, né? Feita na rocha. Glória a Jesus, aleluia. Então nós temos que entender isso. Glória a Deus, aleluia. Não importa o que nós já fomos ou o que nós já fizemos. Não importa. O que importa é o que nós somos hoje. É o que nós fazemos hoje. Hoje, irmãos. Hoje. Então, hoje, a gente vê um mundo que fala muito de Jesus, mas que obedece muito pouco a Jesus. Falar é uma coisa, obedecer é outra, né? Fala-se muito, mas fala por vários motivos, N motivos. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que muitos iam pregar a palavra do Senhor Jesus por inveja, outros por porfia, outros por própria ganância. Fala, o apóstolo Paulo fala que muitos iam pregar a palavra de Deus por muitos motivos. Mas qual é o motivo que nós estamos pregando a palavra de Deus? Para a salvação das almas, não para destruir as almas. Para a salvação das almas, para que todo que nele crê tenha a vida eterna e não pereça. Esse é o motivo de estarmos pregando a palavra de Deus. Se a igreja tem outro motivo para estar pregando a palavra de Deus, sinto muito dizer, mas está na contramão de Deus, está na contramão da Bíblia. Porque a nossa missão é ser testemunha de Jesus, ser testemunha dele. Glória a Deus, aleluia. Como nós vimos aqui, glória a Deus, na palavra que nós lemos, né? Glória a Deus. Aonde aqui nós lemos, que nós devemos ser testemunhas, glória a Deus, em todos os lugares, até os confins da terra. Temos testemunhado de Jesus. Mas na casa de fulano, não dá. Dá, porque se você testemunhar, você perceber que Jesus está na sua vida, que Jesus mudou a sua vida, que Jesus fez algo na sua vida tão maravilhoso que ninguém poderia ter feito, essa pessoa vai mudar de atitude. E se ela não mudar, você testemunhou. Você fez o que Jesus ensinou, né? Temos que testemunhar dele.
Então leve o testemunho de Jesus Cristo aonde você for. Aonde você entrar, que as pessoas possam olhar e dizer, ali vai a mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Sabe por quê? Porque depois que a gente conhece Jesus, Jesus passa a morar no nosso coração. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que enganava não engana mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que andava, por mundão afora, fazendo coisa errada, não anda mais. Não está mais na rodinha dos escarnecedores. Não está mais na porta dos botecos. Se alguém que está assistindo do outro lado mexe com um boteco, me perdoe, mas é pecado vender bebida alcoólica, porque as pessoas, elas adoecem por causa da bebida, Entenda que Jesus quer salvar, Jesus quer libertar. Jesus tem outros meios de nós ganhar nosso pão de cada dia, outro trabalho que não seja, fazer vender coisas que nem prejudicar a vida de outras pessoas. Glória a Jesus, aleluia. Então, testemunho de Jesus. Se você conseguir testemunhar de Jesus aonde você for, pode ter certeza que a hora que ele vier, eu não vou dizer que você vai ser a primeira pessoa a subir, porque a palavra fala que a igreja vai subir de uma vez só. Ele não vai levar um, depois o outro, não. Ele tem poder para levar a igreja de uma vez só, no arrebatamento. Inclusive os que já partiram em Cristo Jesus. Os que estamos vivos não vamos preceder aqueles que já partiram em Cristo Jesus. Eles vão ressuscitar e a igreja vai subir juntamente. Glória a Deus. Com Cristo. Mas eu tenho medo que ele já morreu, gente. Eles vão ressuscitar. Não é como um esqueleto, como alguma coisa que está lá deteriorado. Não, mas é com um corpo perfeito, com um corpo de glória, com vestimentas brancas, como a sua vai estar, porque você vai ser transformado. Então vamos colocar a nossa fé na palavra de Deus. E nunca julgue ninguém, nunca condene ninguém, nunca diga para essa pessoa não tem mais jeito. Enquanto Jesus estiver no controle de tudo, glória a Jesus, aleluia, haverá jeito, haverá salvação. Mas ele precisa de você, precisa de mim, para dar testemunho da sua palavra. Amém? O Espírito Santo de Deus continue falando